Olá pessoal, então hoje a gente está aqui com o Samuel e ele vai contar um pouco da história dele. Esse mês de junho, é o mês do orgulho, né, LGBT, no dia 28 é o dia internacional. E aí ele vai contar um pouco da história dele aqui pra nós. Mas antes, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal e dar o seu joinha. Então vamos lá pro bate-papo. Bom, antes de começar, eu já vou introduzir, né? Sou a Gabriela, para quem não me conhece. Trabalho com hipnoterapia, com coach de sexualidade. E aqui a gente já trouxe vários temas, né? Na questão de sexualidade. Então, esse mês a gente vai falar um pouco da questão do LGBT. E eu trouxe aqui o Samuel, que é meu primo, né? Como que eu vou poder falar? Era Simone, hoje é o Samuel, e aí a gente vai saber um pouco da história dele e como que foi essa transição de Simone para Samuel. Quantos anos que você tem? Conta um pouco da sua história aí. Olá pessoal, eu sou o Samuel, eu tenho 30 anos e eu trabalho com informática. Você tá um pouco velho, né? Tipo, informática. É. Você utiliza ainda? Eu falo informática porque eu mexo com muita coisa, eu sou muito quebra-galho. Ah, tá. Eu faço um pouco de programação, um pouco de design, um pouco de manutenção, de trocar peça. É quem edita esse vídeo que você está Edito vendo. vídeo também. Não, bacana, eu vou introduzir um pouco mais. Você, né, tem seu pai, você mora com seu pai e com sua mãe, tem um irmão, sim, o Rodrigo, né? E trazendo então um pouco para ainda da infância, como que foi? Hoje você já tem a questão do nome, você já... Sim, eu tenho o nome social. É nome social. O nome social, você pode fazer o seu nome social gratuitamente na Receita Federal. Você precisa levar alguns documentos, tem a lista de documentos na internet, é título de eleitor, identidade, umas coisas assim. Você faz uma solicitação e eles adicionam um nome social no seu CPF. Então você continua com o seu nome civil e gratuitamente você tem o seu nome social adicionado ao seu CPF. E isso é qualquer pessoa que pode fazer. Às vezes você tem um nome que você não gosta. Independente de ser de sexo feminino ou masculino. Independente. Qualquer nome você pode pôr o seu nome social. E assim, o que representa o nome social? Porque, vamos supor, você edita os vídeos, eu faço transferência para você, eu vejo que na sua conta do banco é Simone. Sim. Como que funciona isso? O nome social, até onde que ele pode ir, o que ele te agrega ou não? O nome social, ele pode ser usado na faculdade, por exemplo. Tem vários serviços públicos que aceitam o nome social. Por exemplo, quando eu vou no posto de saúde, eu posso usar meu nome social. Tem bancos já que você pode usar o nome social sem fazer a mudança do nome civil. Porque a mudança do nome civil, ela custa caro, ela demora, ela dá trabalho. Tá. E o nome social é mais prático de você fazer. Só que aí você continua com o seu nome civil em documentos oficiais. Certo. Seria identidade, carteira de motorista. Identidade, carteira de motorista. Continua. Tinha um projeto de lei de fazer um documento único que unificar a identidade do CPF, e aí nesse documento ia constar o nome social. Entendi. Então assim, na UENG, por exemplo, quando você vai fazer o seu registro de funcionário de servidor público, você pode inserir o nome social, e aí o seu nome social aparece no ponto, aparece nos lugares se referenciando a você. Certo. Tá, legal. Mas aí antes a gente já começou meio adiantado, né? A gente já tá no nome social. Vamos falar um pouco antes, né? Lá da infância. Como que foi, né? Você sempre já se identificou? Teve um processo que você começou a se questionar e depois que você começou a entender? Como que foi esse processo?
Ó, a infância, ela é bem complexa, porque quando a gente é criança, a gente tem uma impressão diferente de tudo. Aí, por exemplo, quando eu era criança, eu achava que ser homem e ser mulher era uma coisa que a gente decidia quando a gente era adulto. Criança era tudo igual, criança quer brincar, criança não tá nem aí pra essas coisas, não faz diferença pra criança. Assim, isso com uns 5 anos de idade. Certo. Aí, depois a gente vai pra escola, e até eu ir pra escola, eu navegava assim, ser homem, mulher, menino ou menina é uma escolha de cada um, assim, a pessoa resolve, aí ela corta o cabelo ou ela deixa o cabelo crescer, sabe? Bem criança mesmo, bem coisa de criança. E aí eu lembro que eu descobri que não era uma escolha, que você nascia aquilo e pronto, acabou. E eu fiquei chocada. Que idade que foi que você ficou chocada? Acho que foi quando eu entrei na escola, assim, que no SIC. No SIC, no pré? Uns 6 anos por aí. Entendi. Porque aí lá você já tinha a questão de colegas, né? Então tinha um referencial maior. Tinha um referencial social. Porque isso aí. Na roça sozinha era só a gente, tudo criança. Sim. Criança. Aí começou a ter Aí eu comecei a ter noção da visão social. Que as pessoas te veem como uma coisa assim, elas veem do jeito delas, elas não veem do jeito que você quer ser visto. Sabe? Então assim. Nunca tive essa conclusão. Aí tem toda essa coisa. Aí vai. Pra mim foi crescendo mais o meio social e a pressão da sociedade pra você ser, pra você se comportar, pra você virar, sabe? Foi uma coisa assim. E eu lembro que até os 10, 12 anos era um esforço muito grande, era muito estressante tentar acompanhar essa expectativa social, sabe? Era uma coisa que desgastava a gente. Mas assim, o que desgastava? Vamos supor, você não colocava, né? Sua mãe colocava um vestido em você e você não se sentia confortável? Ou o que era que te incomodava, que você tinha que atingir essa expectativa? Não era uma questão nem da minha mãe. A minha mãe era até tranquila com isso, porque minha mãe já era adulta, já era resolvida. Mas eu criança, com os colegas de escola, tinha um atrito maior. Então, eu tinha muita cobrança comigo, de ter que fazer as coisas para me encaixar. E aí eu olhava no espelho e não me sentia bem. Sabe? Então, e aí um exemplo, assim, gosto de fazer papo. Um dia que você teve que se encaixar, o que você teve que fazer e que estava contra a sua vontade? Quer ver? Teve um dia que uma vez eu pedi pra minha mãe pra comprar um vestido pra mim. E foi um suplício para comprar esse vestido, e aí eu peguei esse vestido para ir numa festa. E aí eu lembro que eu cheguei lá, de criança. Aniversário, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu cheguei lá, tava todos os colegas de escola lá, e eu não lembro se foi real ou não, se todo mundo começou a rir ou se foi tudo na minha cabeça que aconteceu. Eu lembro que eu saí correndo de lá. Estavam às vezes rindo de outra coisa, mas aí você traz o desconforto, que aquilo tava, entre aspas, ridículo. E aí quando você vê um tanto de gente rindo, você acha que pode ser que estavam rindo de você. Ou de fato estavam, mas eu acho que não, porque criança não ria. Eu não sei. Eu saí tão depressa do lugar, que eu lembro que foi um esforço tão grande para eu entrar lá. E depois pra eu saí correndo e me escondi o resto do dia. Foi uma coisa horrorosa. E eu nunca mais fiz isso de novo. Nunca mais mexi com isso, deixei pra lá, abandonei. Mas você ia nos aniversários? Eu ia muito pouco. Por causa disso? Não necessariamente. Eu não era muito sociável quando eu era criança, porque tinha muito bullying na escola, porque eu já tinha tendência, né? Claramente. Já era uma pessoa expressiva, assim. Então tinha muito bullying, eu achava que o pessoal não gosta de mim mesmo, e é por isso mesmo. E aí eu preferia ficar em casa.
E eu só fui, tipo, me socializar, me sentir confortável com isso depois dos 14 anos. Tá, quanto sério você tava? 14 anos, estava na oitava série do meu colegial. A gente falou do SIC, que é um colégio, né? Colégio Imaculada Conceição, aqui em Passos, Minas Gerais. E depois você foi pro Del Rey, que era outro colégio, que eu estudei também, inclusive. Também não, também no Del Rey, no SIC não. E eu lembro, a gente é prima, vizinha, né? Então a gente morava no mesmo lugar, de porta de frente. E quando você foi pro Del Rey, a gente percebeu, né? Sua vontade de ficar à vontade no colégio. Teve essa... De fora a gente percebeu que você começou a se expressar de uma forma mais livre do que quando você estava no SIC. Sim. Teve isso? Foi nessa época que você foi pro Del Rey, dos 14 anos? Sim, foi nessa época. No SIC eu tive amigos no SIC, mas eu não tinha muitos. E como eu estudei a vida inteira lá, então assim, quem fazia bullying comigo, fez bullying comigo durante os 10 anos que eu estudei lá. Então era uma coisa assim, todo ano eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia quem que ia me zoar, eu já sabia do que ia falar. E o que eles falavam? Como que era o bullying? Bullying de criança, de chamar de sapatão. E aí, nessa época dos 14 anos, eu fiz amigos fora da escola. Porque até então eu não conhecia ninguém fora da escola, assim, minha vida era só dentro da escola. E aí eu fiz amigos no Del Rey e eu me senti à vontade com esses amigos e fiz a maior birra pra mudar pro Del Rey pra ficar com esses amigos e sair do SIC. Então, isso que eu te perguntar, aí teve que você sentar com seus pais pra conversar, olha, eu quero sair do SIC. Nossa, foi uma trabalheira, eu fiz uma birra desgraçada pra sair do SIC. Porque os meus pais tinham na cabeça deles que o SIC era a melhor escola. Então, assim... Aqui em casa era o contrário. Era a pior escola do bem. É verdade. Não, mas assim, na cabeça dele, assim, a melhor escola que ia proporcionar o melhor ensino era o SIC. Só que assim, a escola pra gente que tá vivendo não é só o ensino, né? Tem o social também. Então, maior parte é o social, eu acho. Porque você faz o que com a fórmula de Bhaskara hoje? Tô brincando. Mas aí eu fiquei muito feliz de ter conhecido pessoas novas e pessoas que assim não me conheciam a vida inteira, porque eu podia começar de novo, me apresentar, ser uma pessoa legal. Não, você já era, né? Porque lá eles tinham a visão. Aí você foi pro Del Rey, 14 anos, você começou já a se sentir melhor. Eu fui pro Del Rey, eu fiz amigos, eu fui no Anime Festival em Belo Horizonte, conheci várias pessoas. Eu acho que eu lembro. E essas pessoas, assim, foi legal descobrir que eu conseguia fazer amigos. Porque era uma capacidade que até então eu não tinha, assim, eram os colegas da escola e se eles gostavam de você ou não, era isso aí. E aí eu tive a oportunidade de sair, de conhecer, de me apresentar, de formar de ter um controle sobre a minha imagem, sabe, o que as outras pessoas iam achar. E essas pessoas responderam pra minha imagem de forma positiva, sabe, porque... Sim. O normal pra mim era que as pessoas respondessem a minha imagem de forma negativa, com bullying, com isso é feio, isso não é legal, isso não sei o quê. E aí essas pessoas não falam, oi, tudo bem, vem sentar aqui, vem conversar, vamos jogar alguma coisa e tal. Legal, essa época a gente lembra que realmente, mesmo não estando dentro do seu mundo, né, assim, não sabíamos quais eram as amizades, o que vocês faziam, mas a gente entendeu que estava melhor no sentido de você estar mais livre, de fazer mais, sair de casa, né, fazer mais coisas assim. Sim. E aí depois você optou terminou no Del Rey? Terminou lá, né? Terminei, fiz terceiro ano lá, fiz formatura. Aí você terminou lá e optou por fazer a faculdade, fez aqui em Passos, né, que era a FES, depois virou o UEM, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Como que foi essa escolha? Teve interferência? Como que você seguiu aí?
Na parte da faculdade eu não passei na UFMG. Ah, você tentou a UFMG? Eu tentei artes visuais na UFMG. Ah, que legal. Aí fiz o vestibular. O vestibular de artes visuais da UFMG foi uma experiência maravilhosa, porque era todo mundo legal, todo mundo só queria ir lá pra desenhar e conversar e fazer amigos. Legal. Sabe? Eu tive um amigo Mas que você podia depois tentar de novo, né? podia fazer tentado de cursinho. novo. Sim. Mas eu acabei optando por ficar por aqui mesmo. Então, como que foi essa escolha? Porque eu sempre optei por sair, né? Aí eu acredito que como você tem essa pressão da sociedade, morar numa cidade, Belo Horizonte, São Paulo, seria muito mais fácil do que Sim. com o olhar da família ou das pessoas, dos seus colegas lá do SIC, com o olhar da sociedade aqui. Por que você optou continuar aqui? Porque foi mais barato. Porque eu olhei como que seria a vida lá perto da UFMG. Tipo, se eu passasse no vestibular, onde que eu ia morar, o que eu ia fazer, o que eu ia precisar. Mas o seu pai sustentaria, não? Então, teria um apoio, mas eu achei Eu fiquei com medo da cidade grande, assim. Eu tenho medo de cidade grande até hoje. Ah, tá. Eu nunca tive essa consciência financeira, não. Fazenda Federal vai ter que pagar a minha moradia. Agora eu vou, né? Meu irmão fez isso, meu irmão passou e foi. Aham. Claro que não é obrigação de pai nenhum, mas eu falo assim, dentro da nossa família, culturalmente, né? A mãe dela morou em Belo Horizonte, fez faculdade, a minha mãe. Então, assim, não era um obstáculo, né? Morar fora para estudar, né? Teria esse suporte, claro que seria para estudar e formar e tudo mais, para depois dar esse retorno. Mas a Karina, eu, a Inca, a Júlia, o seu irmão, acabou aí a família. E você optou por ficar. E eu imagino que você seria a primeira pessoa a optar a sair. Porque eu tive essa sensação quando a gente mora numa cidade pequena, e aí ela já trouxe tudo isso para nós, né? Da pressão da escola, né? Então, quando eu fui morar fora, eu tive uma liberdade muito grande, que não tem aquela questão de que escola que você estudou e nem filho de quem que você é, filho de quem, né? Aqui em Minas tem muito. Então, tipo, lá ninguém era filho de ninguém, porque ninguém morava ali naquela cidade, que era Diamantina, e as pessoas te conheciam por você, independente de qualquer outra coisa, né? De onde você estudou, que roupa que você veste e tudo mais. E aí eu percebi que, nossa, eu fui muito feliz nisso, porque é uma liberdade que a gente acaba conquistando, não ter essa pressão social. Fazia lá as minhas coisas, os outros ficavam sabendo, tava nem aí, porque não tinha família, não tinha uma pressão de ter que justificar nada pra ninguém, né? Era tudo escolha e eu tinha minhas escolhas e as minhas consequências. Então, foi uma liberdade. E aí você acabou ficando aqui. Eu acredito que tem que ser muito mais forte nesse sentido, né? De ter que aguentar a pressão social. Assim, eu escolhi ficar porque, assim, a cidade grande eu achei muito intimidador lá em Belo Horizonte. Porque... Eu sou autista e cidade grande é assustador. Mas aí eu tive esse medo e eu optei por ficar aqui mesmo com a minha família e lidar com as coisas. Tá. Aí você fez a faculdade, na faculdade teve uma abertura maior. Sim. Na faculdade tinha mais pessoas desconhecidas e entre o colegial e a faculdade, eu fiz um ano de cursinho. E no cursinho eu conheci mais pessoas LGBT, o que foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Fiz vários amigos no cursinho. No cursinho eu era super popular. Legal. Eu fiz amizade com todo mundo. Eu não estava muito preocupada em estudar para decidir que eu ia fazer faculdade particular. Todo mundo queria passar em federal para ir embora. Eu falei, não, eu vou ficar aqui mesmo. Vamos no cinema, vamos ali na praça conversar. Aham. Aí fiz muitas amizades, conheci muita gente.
eu conheci o Rafael, que é um amigo meu até hoje, ele é médico, formou em medicina. E ele me apresentou, e assim, eu já era assumido desde o colegial. Sim. E aí, ele assumiu, depois ele assumiu pra sala eventualmente, assim, porque a gente ficou muito próximo, a gente conversava muito. Uhum. Aí eu falei, nossa, eu me senti muito sozinho, porque na escola só tinha eu, assim, até no colegial. No Del Rey foi muito bom, porque no Del Rey não tinha tolerância a bullying, ponto final. É uma escola. Então, Minha mãe falava que era a escola da criança feliz. Da criança feliz. Eu saía com a Carol, uma amiga minha, falava, vou lá tomar sol. Eu tava frio, né, de moletom. Aí eu tava, sei lá o que eu tava na cabeça, que eu falava assim, vou ali tomar sol. Aí eu falava, Carol, vou lá tomar sol. Ela, então tá, eu me pedia pra ir no banheiro, ia no banheiro, ficava lá tomando sol. Aí passava um tempo, ela chegava. Aí ficava nós duas lá conversando, tomando sol. Aí que eu faço fotossíntese, eu preciso de um sol aí pra eu viver. Aí a dona Orlando chegava assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente falava assim, a gente veio tomar um sol, né, tá frio. Ela, ai, que ótimo, muito bom. Então assim que vocês terminarem, vocês voltam pra sala. Aí a gente assim, tá bom. Aí a gente ficava mais um pouquinho. Aí vamos voltar nela, foi tão legal com a gente, né? Aí a gente voltava. Aprendeu por amor, né? Exato, ela respeitava demais. E lá era muito isso mesmo. Mas aí eu comentei com ele, nossa, não conheço mais ninguém, você conhece mais alguém? Aí ele falou, no Tiradentes tá cheio. Ah, é? Eu falei, nossa, Tiradentes é outra escola. Tiradentes é o colégio militar de Paz. Ele falou, não, no Tiradentes tem um monte, vamos lá, vou te apresentar a galera. Aí ele me apresentou umas 10 pessoas, assim. Esse seu amigo Rafael. Uhum. E aí eu mudei de turma, assim, eu ganhei uma turma nova e faço. Agora, bacana, você contou muito da sua experiência aí na escola, fora. Uhum. Mas aí eu como família, né, quero saber como que era dentro da sua casa ou, né, dentro da nossa família. Porque até hoje todo mundo chama ela de Simone, né? Quanto tempo que você já trocou o nome social? Eu coloquei o nome social em 2017, 2018. Tá. Por aí. Por aí, estamos em 2021. Tá, e aí na família até hoje todo mundo chama de Simone. Uhum. Tá, família? E como que é isso? Ok, você sempre demonstrou, mas a família, entre aspas, continua meio que ignorando. Sim. E como que é isso? Porque, tipo, você nunca sentou e falou nada pra ninguém, né? Tipo assim, você nunca chegou pra mim, Gabriela, agora eu sou o Samuel, eu troquei meu nome social. Eu não sei nem como que eu sei que você trocou o nome social, porque alguém já deve ter me falado, né? Eu fiz um post no Facebook. Pode ser, por rede social. Família é diferente, porque a gente a vida inteira conversou, escutou, chamou a pessoa pelo nome, né, de Simone. E aí hoje, como eu não escuto ninguém chamando você de Samuel, é muito mais difícil de eu falar Samuel. Mas, né, a gente tem que se atentar e começar a trocar. E como que é? Aí você, dentro da sua casa, trocou o nome, você chegou a falar? Eu não falei. Quando eu troquei o nome social, eu comecei a fazer harmonização. Eu fiz 6 meses de harmonização e eu comecei a ter barba. Então, aí depois eu queria saber disso. Aí, quando a minha barba começou a crescer, teve um dia que eu tava na cozinha fazendo almoço. E a minha mãe, ela ficou preocupada com a minha barba. Ela perguntou se eu tava tomando alguma coisa. Uhum. Aí eu falei, vou contar, vai ficar tudo bem. Uhum. Não, ela fez um escândalo, começou a chorar, ficou chateadíssima. Você tá brincando. Sim, ela ficou preocupada por eu estar tomando um remédio. Então, sabe? quando a gente começou a ver que você tava com barba, todo mundo preocupou. Falou assim, será que ela tá tomando, sei lá, com alguma coisa X que você compra na internet? E aí, porque a gente, né, sabe que deve ser hormônio. Como que é? Que você buscou orientação? Como que foi esse processo? Quer ver? Eu fiquei muitos anos estudando sobre isso. Pra eu ter certeza se eu queria fazer, se era uma coisa que eu pretendia fazer. E
assim, eu comecei a ver sobre pessoas trans e crianças trans com uns 21 anos. Assim, eu comecei a ver e eu comecei a pensar, tipo, nossa, será que se eu tivesse esse conhecimento hoje, minha infância seria diferente, minha adolescência seria diferente e tal. E eu ficava pensando sobre isso, mas não pensei em levar adiante. Tava confortável com os meus amigos, tinha uns problemas com o corpo, uma coisa assim, mas eu ficava pensando no trabalho que ia ser eu mudar, porque mudar é uma coisa que dá trabalho. Sim, sim. E aí... O cabelo você sempre usou curto, né? Sim, o cabelo sempre foi curto. E aí teve uma época que eu comecei a cortar em casa e fui cortando cada vez mais. Aí meu pai preocupava muito com a minha aparência por questão social. Porque ele falava, com essa aparência você não consegue emprego, sabe? Com essa aparência vão achar que você não é uma pessoa de bom caráter. Então ele tinha essa preocupação. Pra você não sofrer por assim, isso. E aí ele falando essas coisas assim, você tem que estar com a roupa arrumada pra você. Uma roupa arrumada, um cabelo arrumado, você tem que parecer assim pra você ser aceito na sociedade e conseguir viver, né? Então, arrumar um emprego, quando você vai arrumar um emprego, você sacrifica um pouco do seu estilo dependendo do lugar que você vai, né? Hoje já é mais aceitável pessoas com tatuagem, com piercing, com cabelo colorido e tal. Mas a gente foi quebrando isso aos poucos. Sim. Mas ainda tem, né? E aí então antes de você ter sua mãe ver a sua barba, você foi profissional aqui em Passos mesmo? Sim. Eu conheci uma pessoa de Ribeirão que me contou que era uma pessoa trans, assim. Depois a gente fez amizade, conversou. E aí eu fui me envolvendo mais com o coletivo LGBT da faculdade. A faculdade estabilizou, foi vindo mais LGBT pra cá. E a galera quis se organizar e conversar sobre o tema, debater gênero e tal. Aí eu conheci esse amigo trans, aí ele veio pra cá. Eu chamei ele pra vir pra cá pra falar pra gente sobre a experiência trans dele numa palestra da faculdade. Ele topou, veio, a gente conversou, conheceu mais pessoas. Beleza. Ele não fazia uso de hormônio, mas ele era trans. Aí teve um outro amigo meu que viu a palestra dele e veio conversar comigo e falou que era trans e que queria fazer uma hormonização, queria fazer cirurgia e tal. Aí ele falou que ele estava muito triste, muito deprimido, que ele queria se matar, que ele não se sentia bem, que ele não estava feliz de jeito nenhum. Eu falei, então vou te ajudar a ver esse negócio aí. Aí eu fui pra internet, pesquisei como é que faz e ele falou comigo, você vai fazer também? Aí eu falei, então vamos. Vamos junto. Aí olhei, achei um médico aqui acessível pra gente e... Então, e é médico de quê? Endocrinologista. Endócrino. O endocrinologista que receita os hormônios. Aí você vai lá... E você faz o acompanhamento, com o exame de sangue. Aí você faz o exame de sangue, você vê como é que tá, porque aí você tem que tomar uma dose e tem gente que não reage bem ao hormônio, tem gente que o organismo não aceita. E aí você vai aumentando conforme vai aceitando o organismo. Ele fala, não, você usa esse tanto aqui um tempo e vê a sua reação. Aí depois você estabiliza uma dose periódica. E aí você vai conversando com o médico fazendo esse acompanhamento. O médico, expliquei a minha situação, eu falei, olha, eu sou trans, eu quero começar a hormonização. Você foi junto com o seu amigo? Não, dessa primeira vez eu fui sozinho, acho que meu amigo estava trabalhando, uma coisa assim, então teve um conflito de horário. Aí eu fui lá, aí ele falou, olha, nunca mexi com isso, vou te pedir uns exames e vou conversar com outro médico, amigo meu, o que eu vou te receitar. E aí eu descobri que os médicos daqui, eles têm muito contato com médicos de outros lugares para ter esse debate. Por exemplo, eu fui na ginecologista agora tirar o útero e eu falei a mesma situação para ela, eu quero tirar o útero porque eu sou trans, não quero isso e tal.
Aí ela trabalha em Ribeirão também, e lá eles têm um centro ginecológico que atende homens e mulheres trans, pessoas trans, e tem mais gente que tem mais experiência com essas pessoas. E aí isso é bacana porque assim, as pessoas trans, elas começaram assim, a própria pessoa que descobriu que ela podia tomar hormônio, que o hormônio fazia isso, que ficava assim. Sabe? Aí os médicos tiveram que correr atrás para poder atender essa demanda. Então assim, não foi um estudo da medicina que falou, olha, você que é trans, se você tomar esse negócio, acontece isso. Não, foi um monte de gente que meteu a cara nos remédios e foi descobrindo o que dava certo e o que não dava. Teve um monte de gente que morreu, que deu errado, que aconteceu muita coisa. E hoje a medicina se importa com a gente em fazer análise, em ver resultado, em receitar. Olha, essa dose assim, que funciona assim, esse medicamento interage com isso, sabe? Então, hoje tem essa preocupação a mais e aí tem esse conhecimento aí para as pessoas terem. E aí eu levei meu amigo junto, ele também começou a tomar. E aí tudo com receita, você vai na farmácia, uma outra pessoa que te aplica, porque aí a gente foi... Ah, é injetável? É injetável. Tá. Aí, tipo, tem várias testosteronas que você pode tomar para reposição de hormônio, para várias finalidades. Sim. Né? Aí, por exemplo, a testosterona... A mulher na menopausa, ela tem indicação de tomar, né? Reposição hormonal, e uma das deve ser a testosterona. Sim. Aí, o que acontece? Muitos homens trans aprendem a tomar testosterona com gente de academia. Aí, eu até conversei com um amigo meu de academia, que ele tomava anabolizante. Então, assim, tomava para fazer academia mesmo. Aí eu falei, eu tô tomando testosterona. Ele falou, qual que você toma? Eu tomo dessa marca tal, tomo essa dose. Aí ele falou, cara, sabe isso que você toma uma vez por mês? A gente tomava 3 caixas por dia. Assim, o pessoal de academia, assim, tem gente que é muito sinistra. Então, assim, por isso que tem esse preconceito. Sim. Porque aí a pessoa vai e toma 3 caixas por dia. Aí morre, né? Tem um infarto, tem uma atrofia, dá um derrame, um problema, uma coisa assim. E aí a hora que você fala, não, eu vou tomar esse remédio, vai morrer, meu Deus do céu, a pessoa desespera, né? Mas eu e meu amigo, a gente estava empolgado, tanto com a minha barba quanto com a dele, e aí a gente acabou relevando, e ele contou para a mãe dele também, deu certo com a família dele. Teve um outro amigo meu que também perguntou que médico que eu fui, como é que eu fiz. E aí depois esse meu amigo de Ribeirão também entrou em contato comigo e falou, cara, como que você conseguiu isso? Porque você conseguiu o hormônio pela rede pública, você precisa de um atestado psicológico. Então você tem que ir no psicólogo, fazer acompanhamento com a psicóloga emitir um laudo para você poder ir solicitar a hormonização. Solicitar um médico para te dar uma hormonização. Então é questão de hormônio mesmo. Sim. Fisicamente aqui assim, você não fez nada. Intervenção estética eu não fiz, mas a hormonização, a hormonização de testosterona, ela muda bastante os traços da pessoa. Assim, teve uma namorada minha que ela mudou de cidade e aí quando ela voltou ela falou, nossa, você tá muito diferente. Assim, eu pra mim não vi nada porque eu não tô me vendo no espelho todo dia. Mas se pegar uma foto minha, quando eu tava tomando uma foto minha agora, tem diferença. Eu tomei 6 meses e parei porque eu tive um problema de saúde. Aí eu optei por não continuar tomando testosterona, porque ela realmente é muito forte, ela agride algumas partes do corpo. Mas você ainda tem barba? Barba eu tenho. Tem umas coisas da testosterona que são irreversíveis. Assim, você tomou um tanto, se mudou, ficou, se não mudou, não vai mudar. Aí, quando você pesquisa na internet, você acha tudo isso. O que os hormônios vão mudar em você, o que não vai mudar, para você ter as suas expectativas realistas ali. Porque às vezes você quer mudar uma coisa que não é aquele caminho. Sim, né? Sim. Então, e aí você também falou da questão da ginecologista. Você levou para ginecologista também, olha, eu tô tomando hormônio,
às vezes o que isso vai me afetar nos meus outros hormônios? Sim. Quando eu comecei a tomar testosterona, o endocrinologista já me adiantou que a testosterona ia agredir o útero. Agredir assim, de dar problema, de precisar tirar. Uhum. Então eu já comecei a tomar pensando nisso. E quando eu parei de tomar testosterona, eu comecei a ter muita cólica. Uhum. E eu falei, pronto, foi testosterona. Uhum. Não foi outro problema de saúde que eu tive. Uhum. Mas eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, foi testosterona, agrediu meu útero, vou tirar o útero, porque se eu não tirar, não vai resolver o problema. Uhum. Eu fui para ginecologista, expliquei e tirei o útero, estou sem útero agora. E você tirou pelo SUS? Mais ou menos, eu tirei pelo ambulatório escola. Então, assim, é bem mais barato, tipo 10 vezes mais barato. Uhum. Por exemplo, eu acho que se você for no particular vai ser 10 mil, no SUS vai ser 1.000. Entendi. Não é 100% gratuito, Uhum. mas do jeito mais que eu tirei acessível. foi bem mais acessível. E aí tem uma fila que você Tem que... uma fila de espera. Aí Uhum. você entra na fila de espera e se você for uma pessoa trans, você tem que levar um atestado psicológico, que vocês têm acompanhamento psicológico há mais de acho que 4 anos. É muito tempo de acompanhamento psicológico de cirurgia. E tem que constar no laudo psicológico a recomendação para sua cirurgia. Uhum. Então, E você tava com psicólogo desde aí 4 eu anos? fui na psicóloga e pedi É pra porque ela assim, fazer eu esse acredito, laudo. como é uma cirurgia, uma coisa muito brusca, né? Pra pessoa lá na frente depois não arrepender, né? Então ela, às Sim. vezes, dentro de casa, como a gente tem essa opressão familiar e da sociedade, a gente quer resolver, né? E então por isso que a gente também ficou como família perguntando, será que ela tá tomando sem ir no médico? Mas não que você fosse ignorante no sentido de, mas às vezes a pessoa tá sofrendo tanto e ela tá querendo mostrar, né? E aí ela, sei lá, vê na internet um anúncio, alguém fala que tomou, passa a marca, você joga na internet e consegue comprar e começa a tomar. E aí é uma forma da pessoa meio que falar assim, tipo, oi aqui, né, eu tô querendo, né, mas nem todo mundo vai ter essa consciência de procurar médicos, né, pra auxiliar. Então, por isso que é importante a gente falar, né, também Sim, como sim. você conseguiu, que foi Porque tudo de um meio bem assessorado. Sim, porque o acesso pela internet, assim, ele é muito difundido. Você entrar num grupo de Facebook, você consegue comprar e assim, você não sabe a procedência de onde vem. Muita gente tenta se aplicar sozinho e tem problema, porque aplicar uma injeção não é tão simples, assim. Você tem que ter um conhecimento, não pode ter na agulha. Tem notícia de gente que morre aplicando injeção sozinho. Legal. Então é importante a gente falar disso. E aí você tirou os seios? Não, ainda não. E tem vontade já? Agora, assim, antes de fazer a transição, o negócio da transição social, digamos assim, porque assim, você descobre e aí você tá meio sufocado, e aí você se sente meio desesperado para fazer as coisas, você quer fazer tudo de uma vez e não dá certo você fazer tudo de uma vez, porque dá um choque muito grande em você mesmo. Então assim, eu li muitos relatos na internet de pessoas trans que tipo assim, um dia a pessoa resolveu se vestir de um jeito completamente diferente, e aí ela se olhou no espelho e não se sentiu bem, assim, ainda não se sentiu bem, né? e ficou muito frustrada de não ter achado uma resposta, sabe? Porque às vezes a pessoa fala, não, é isso que eu quero da vida, pronto, me encontrei aqui e tudo bem. Aí essa pessoa foi até uma história em quadrinhos, que a pessoa fez uma história em quadrinhos contando como é que foi a transição dela. Ah, que legal. E aí ele foi falando, não, você vai e muda um pouquinho hoje, vê se você fica feliz, muda um pouquinho amanhã, que aí você vai se acostumando e vai melhorando. Vai ficando mais confortável, você vai se acomodando na sua imagem, você vai falando, o meu cabelo fica melhor assim, ou a minha unha fica melhor assim. Então você começou com o hormônio
e agora tirou o útero. Essa foi a sua transição. Teve mais, e o nome, né? Questão do nome. Teve mais alguma outra coisa que você fez para agregar nessa transição? Então, primeiro tem a parte pessoal, da sua aceitação com você mesmo, e depois tem a parte social, que é contar com as pessoas. Então, assim, no ambiente de trabalho, a gente acha bastante assustador chegar na RH e falar, olha, eu troquei meu nome, será que vão me demitir? Porque, assim, a empresa pode te demitir por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E fala, não, a gente está fazendo corte de funcionários. Só que por acaso você que acabou de mudar de nome está sendo cortado. Mas como eu trabalhava no serviço público de contrato, eu tive essa confiança de ir lá e perguntar. Falei, tem um nome social agora, como é que é o procedimento? Aí, uma coisa que eu encontrei foi muito... eu nunca passei por isso antes, assim, tipo assim... A moça do RH. A moça do RH falou, olha, nunca teve esse caso aqui antes, me empresta seu documento, vou tirar um cheque, vou mandar um e-mail para Belo Horizonte, vou ver qual que é o procedimento. Sabe? Então, assim, eu acho importante a gente abrir portas, porque a partir do momento que eu for lá e fizer esse movimento, a pessoa já vai ter um protocolo, a próxima pessoa que vier já vai ter o que fazer. E no seu ambiente de trabalho, né? Então você entrou como Simone e passou a ser Samuel. As pessoas começaram a te chamar de Samuel? Como foi essa transição? Sim. Depois que eu fui na RH, mostrei o documento e tem a legislação pública, tem que respeitar o nome social, ponto final. Então, a partir desse momento, já se espalhou lá no ambiente de trabalho que era Samuel. Teve gente que ficou pra trás, mas eu não me importei. Assim, eu não... Puxa, a família inteira tá pra trás, então. Pois e aí, como é que é? A gente fica sem graça de corrigir. Quando eu tô com meu amigo, é mais fácil eu corrigir o nome dele do que o meu. Sim. Assim, Eu lembro que uma vez um amigo dele falou assim, não sei o que é Samuel. Eu fiquei olhando pra cara dele, mas quem que é, né? Não tava entendendo, que você tava falando comigo. Aí, não sei se repetiu de novo, ou teve que falar Simone. Aí eu, não, tá bom, não sei o que, e fiz o que tinha que fazer, ou sei lá o que. Mas aí é isso, né? Então, assim, é mais fácil ele falar, né? Do que você. Mas... E hoje em dia, a única pessoa que te chama de Samuel é o de Fábio, né? Sim, porque eu tô na escola. Exato. E aí, naquele ambiente, ninguém me conhece como Simone, ninguém sabe que eu já fui, sim. Entendi. Já tava com o nome, eu já entrei lá com o nome social, então consta lá só Samuel. Teve uma aula que eu contei pra minha turma que eu era trans durante uma apresentação. Porque eu escolhi fazer a apresentação sobre isso. Entendi. Era uma aula de direitos humanos, uma coisa assim. Essas aulas de humanos que a gente debate problemas sociais e tal. No curso de gestão financeira que você fez. Sim. E eu pensei, na UENG, que é a faculdade, tem esses debates toda hora, que é uma sala pequena, eu vou trazer o debate também. E teve uma outra tia minha também, que eu fui e contei pra ela, assim, ela me chamou pra tomar café e eu contei pra ela que eu mudei de nome, eu tinha do lado do meu pai. Mas então, aí você contou e aí as pessoas estão te chamando de Samuel? Sim, tem gente que chama, mas tem gente que ainda chama de Si, tipo, na família ninguém me chama de Simone, chama de Si. Pra você, como é que é? Eu acho tranquilo porque família, a gente é mais tolerante, assim. Porque tem que tolerar, né? É família. Não tem escolha. Porque assim, essa é... Não, mas eu vou pôr meu ponto aqui. Pra mim, eu sei que tá errado, mas como, não sei se é porque eu não escuto. Se eu vou mandar uma mensagem pra você, não sei se você já percebeu, eu coloco Samuel. Mas se eu tô na sua casa conversando, eu não falo nada. Então... eu não me incomodo mais com isso. Assim, antes da transição, eu tinha vários incômodos e depois que eu fui fazendo a transição, esses incômodos foram diminuindo porque eu fui ficando mais confortável comigo. Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer
com as pessoas, você começa a tomar hormônio, aí você se sente mais aceito, você se sente mais confiante, você se sente mais à vontade de conviver com seus amigos, sociedade e tal. E aí isso perde o impacto, sabe? Aí você fala, isso não é mais tão relevante pra mim quanto era. Eu fiquei bem mais confortável pra conversar, assim. Muitos amigos meus falam, nossa, depois que você fez isso, Isso o quê? O hormônio? depois que fez a transição, que você... O que é a transição? É o nome, o hormônio? A transição é o processo. Tá. Então, assim, que nem a gente fala, quando a gente é Quando LGBT... você iniciou o processo. Quando a gente é LGBT, a gente sai do armário todo dia pra todo mundo, assim, pra várias pessoas. Tipo assim, às vezes, assim, entra no Uber, essa pessoa não sabe que você é LGBT, mas aí se você atende o telefone e fala com o seu cônjuge, você fala, meu amor, te amo, alguma coisa assim, aí você está saindo do armário com o motorista do Uber, que é uma pessoa que não tem nada a ver, você nunca mais vai ver. Então, é uma coisa que a gente faz todo dia. Então, a transição, ela é um processo que você começa e vai até o fim da sua vida. Porque, assim, por exemplo, mesmo o hormônio, você não pode tomar até o fim da sua vida. Sim. Assim, a gente não sabe porque a expectativa de vida de uma pessoa trans é 30 anos aqui no Brasil. É uma expectativa baixíssima porque tem muito assassinato das pessoas trans mais marginalizadas. Então, joga essa expectativa lá pra baixo. Mas a gente vê um LGBT idoso, é raro. Mas existe, agora tá tendo mais, tem mais gente assumindo, tem mais gente descobrindo, tem mais gente tendo conhecimento. Porque assim, não é que não tinha, né? É que tinha, só que a pessoa não era não contava. declarado. Tem até um documentário sobre isso, sobre idosos que voltam pro armário quando vão pro asilo. Porque eles acham que eles não vão ser aceitos no asilo, então eles voltam pro armário, escondem. Então, assim, ok pra você, por enquanto, chamar de si. E algumas pessoas, né, já no seu meio, já todo mundo com Samuel. E com seu pai e com a sua mãe, hoje em dia, eles chamam de si. Sim, como sempre foi. E, a minha experiência pessoal é a minha experiência pessoal. Então, assim, estar ok com o nome ou com a menção, a gente fala nome morto, o nome antigo, porque tem gente que não gosta de jeito nenhum, que fala o nome, você acabou ali. Então, eu acho que você foi bem, assim, até compreensível, porque você pegou Samuel, que é com S, né, de Simone. Você pensou nisso? Pensei. Pra assimilar mais fácil? Na hora de escolher o nome, tem gente que pergunta pros pais, é uma experiência muito pessoal a transição da pessoa. Porque você pode ter um nome na sua cabeça que você tem desde criança. Você pode pegar um nome de uma pessoa que você admira, você pode perguntar para os seus pais. Eu tive um amigo que perguntou para os pais dele que nome que eles queriam dar para ele trocar. Então, ele teve essa liberdade. E aí eu me pensei no meu nome sozinho, resolvi minhas coisas tudo sozinho, ninguém ficou sabendo, quando eu já estava pronto. Então, mas não sei, assim, eu acho que você fez muita coisa por sua conta mesmo, né? E pouco compartilhado. E aí é ok isso pra você também. Sim, inclusive a psicóloga até perguntou se eu ia contar pra minha família, se eu ia conversar, se eu me importava com o apoio da minha família. E assim, eu sei que a maioria das pessoas não tem nenhum apoio da família. Assim, o normal, no meu entendimento, tanto da minha experiência, tipo, eu comecei a ver essas coisas quando eu tinha uns 11, 12 anos, quando eu era criança. Então assim, eu criança naquela época, o que eu via? Rejeição. Então eu já vim com isso na cabeça. Então, se eu fizer alguma coisa vai ser rejeitado, então é melhor eu dar conta de fazer isso sozinho, porque ninguém vai me ajudar. E aí, isso criou em mim um senso de comunidade muito grande. Porque aí, quando uma pessoa chega pra mim com essa situação, eu penso, se eu não ajudar essa pessoa, ninguém vai ajudar. Então eu vou ajudar essa pessoa vai poder ajudar a próxima, vai poder ajudar a próxima. Porque assim, pra maioria das pessoas, ter o apoio da família é uma coisa natural.
E para muitas pessoas LGBT isso não acontece. Na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Não é que você não teve o apoio, mas ninguém te tratou mal. Não, ninguém me Nunca tratou mal. te tratou Eu tive mal, esse né? privilégio de não ser maltratado em momento algum, mas eu também Mas não teve. cobrei esse apoio, nem esperei esse apoio. Uhum. Eu quis me resolver. E eu quis ter toda essa capacidade, eu quis conseguir para eu poder ajudar o próximo. Uhum. Então, assim, porque depois que eu comecei, eu pude ajudar um amigo, pude ajudar outro amigo, pude ajudar outro amigo, pude ajudar outro amigo. Uhum. E isso foi muito importante para mim, ter essa capacidade de ajudar. Sim. E saber que essa pessoa ia encontrar uma ajuda em mim e criar esse senso de comunidade mesmo. Uhum. Porque, olha, se você tá aí na sua casa e ninguém te apoia, você pode encontrar alguém fora que vai te apoiar. Uhum. Sabe? Eu acho que se a pessoa conta muito com a família não dá apoio, a pessoa fica muito desestruturada. Uhum. Sabe? E isso muitas vezes leva ao suicídio. A gente sabe que tem uma taxa de suicídio altíssima entre LGBT e a maioria é por causa de rejeição da família. Então, eu acho importante que as pessoas saibam tanto que elas podem achar ajuda fora da família, elas podem achar apoio, podem achar uma outra família. E assim, é importante também para, na hora de tomar a decisão, né, conversar com uma outra pessoa que já fez, que é igual Sim. isso, né? Às vezes a pessoa tá tão agoniada e faz tudo, e aí você falou, né, que chega lá na frente a pessoa não se reconhece, e aí tem um sentimento de frustração muito maior do que antes. Então, vou fazer aos poucos para ela, né, como, né, tudo na vida, a gente, né, o organismo ele vai se adaptando e aí ele vai respondendo e a gente, né, vai absorvendo e assimilando. Então, para procurar essa ajuda, para trocar uma ideia e saber como que pode fazer de uma forma correta, que não prejudique a sua saúde. Sim, existem meios seguros, existem meios gratuitos. Assim, tem muita gente na internet que faz vaquinha para fazer cirurgia. Aquele site de... Sei. Como é que chama? Crowdfunding. Crowdfunding. Aí tem muita gente que faz vaquinha e tem muitas pessoas que doam. Então proporcionam a pessoa... de um jeito ou de outro, né? Tem como as pessoas te ajudarem a tentar alguma coisa. Sim. E uma outra pergunta, né? É uma das últimas aqui que queria saber. A questão de relacionamento. Você chegou a... sempre se relacionou com mulher? Como que foi? Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem casais que uma pessoa se descobre trans e o casal termina. Tem outros que a pessoa continua. Sabe? Aí vai além, né? Aí a gente vai vendo assim, o que é importante num relacionamento, o que é importante na pessoa que você gosta. Sabe? Porque tem pessoas que fazem uma transição física mais radical. Tem outras pessoas que não fazem uma transição física tão radical. Sim. Por exemplo, tem homens trans que eram um padrão de beleza feminino e depois viram um padrão de beleza masculino. Sim. Então, se você está se relacionando com essa pessoa, a pessoa fica completamente diferente. Ela pode mudar a personalidade dela, porque os hormônios, eles alteram o humor. E a própria transição mesmo deixa a pessoa, às vezes, mais à vontade, às vezes a pessoa fica mais brincalhona, às vezes a pessoa muda o círculo de amizades dela. Sim. E aí, assim, a pessoa fica diferente mesmo. E aí você vê se o relacionamento ele cresce junto com isso, ou se ele termina e você fala, não, eu comecei a namorar uma pessoa completamente diferente, não é isso que eu quero pra minha vida, e segue outro caminho. Aí você se pergunta, você ficaria com uma pessoa trans? Se você descobrisse que uma pessoa é trans no meio do relacionamento, você continuaria? Você faria outra coisa?
Aí tem muita gente que escolhe não contar pra ninguém que é trans, até, tipo, avançar mais no relacionamento, ter certeza que a pessoa não vai ser babaca se ela descobrir isso. Tem gente que conta de cara. Eu gosto de contar de cara pra qualquer pessoa que queira ficar comigo. Entendi. Porque, você sente melhor contando. Sim, eu me sinto mais à vontade. Porque, meus amigos sabem, mesmo porque eu escolhi abrir portas. Então, assim, as pessoas vão saber que eu sou trans porque eu decidi que eu vou abrir portas para quem vier depois de mim. Então, assim, eu fui na ginecologista, eu não sabia se a ginecologista ia ter conhecimento sobre pessoas trans. Então, eu fui lá ser cobaia dela. Então, eu fui lá, me apresentei e expliquei minha situação. E aí eu tenho uma amiga que é uma mulher trans, que nasceu com sexo masculino, e ela falou, eu tô com um problema de saúde, eu preciso ir no médico, eu não sei que médico que eu vou. Aí eu falei, ó, me explica seu problema, que eu vou perguntar pra minha médica. Aí eu falei pra médica, a médica falou, ela pode vir aqui no ginecologista. Que legal. E aí ela pediu pra eu ir com ela, eu fui com ela lá no ginecologista e me explicou a situação. E a ginecologista achou muito interessante, porque ela também nunca tinha tido um paciente trans assim. E aí agora ela ia ter conhecimento, buscar conhecimento sobre pessoas trans, sobre como funciona, como interage. E é uma coisa assim, a gente realmente tem que ir, tem que arriscar, tem que se expor. A gente entende as pessoas que não querem ir, não querem se arriscar, não querem se expor. Essa minha amiga, ela não queria ir no médico de jeito nenhum porque ela achou que ela ia ser maltratada. Assim, já foi maltratada antes. Eu também já não fui bem tratada em outros médicos com a situação. Então, assim, ela tava com medo e ela falou, vai comigo. Aí o que o médico fala? Você fala o seu problema pra ele te maltratar? Tipo, então, às vai vezes te atender? Ou assim, às vezes o médico trata com desdém, sabe? Às vezes o médico não se preocupa em conversar com você. Às vezes no atendimento público o médico não se preocupa em te levar para uma sala particular. Porque não é todo mundo que quer falar na frente, assim, na sala de espera, na frente de milhares de desconhecidos. Não, meu problema não é esse porque eu sou trans. Um professor meu contou uma situação de uma aluna dele que era trans e foi no pronto-socorro com dor abdominal. E aí o médico do pronto-socorro chegou para ela, tipo, na sala de espera e falou para ela que ela era cólica menstrual e mandou ela para casa. E aí ela ficou sem graça de falar ali na frente de todo mundo que não era cólica menstrual, porque ela era trans e ela não tinha um útero para ter cólica menstrual. E aí ela acabou indo embora e não sei se ela não foi atendida, se ela foi para outro lugar. Então contou o desfecho da história. Mas a gente sentiu que foi um descaso do médico com ela, de não levar ela para uma sala, perguntar o que está acontecendo, como é que é. Tal. E essa minha amiga, eu perguntei pra ela, você quer que eu entro com você na sala do médico? Porque é uma coisa invasiva de se fazer, né? Com uma pessoa que você não tem intimidade. Ela falou, eu quero que você vá comigo lá dentro. Então eu fui, sentei, fiquei lá quietinho. E aí ela foi atendida. Mas é muito importante isso, porque você ir no médico com uma pessoa é uma coisa muito simples de se fazer. E às vezes a pessoa faz toda a diferença, assim. Você ter um apoio no momento que você está vulnerável. Né? Então aí a minha amiga se sentiu vulnerável naquele momento e pediu para eu dar a mão para ela. Eu falei, vou lá, vou dar a mão para você. Né? E assim, é uma coisa que a família dela, por exemplo, não quis fazer. Sim, com certeza. Bom, muito bacana, mas acho que é isso, né? A gente tem que falar mais e também conversar, né? Entender como que a gente pode ajudar, né? Igual a gente está no século 2021, e tem vários pontos, você pontuou que você era a primeira, né? A primeira no RH, a primeira para o ginecologista, a primeira para o endócrino. Então, o primeiro, né? Aí tá vendo?
o primeiro a levar essa questão. Mas a gente não imagina, né? Porque a gente acha que já está um pouco naturalizado e na verdade não, né? Tem muita coisa ainda. Sim. E a questão das estatísticas e tudo mais. Então, espero que tenha, né, esclarecido aí várias questões aí de como que esse processo acho que já vai, né, ajudar a compartilhar com outras pessoas também. E é isso, se você não tiver, né, aí próximo, tem comunidades que podem estar te ajudando, né, com referências de profissionais, do que fazer, como fazer, converse aí com outras pessoas para não ficar sozinho e não fazer, né, tomar nenhuma atitude aí que você às vezes não tem o conhecimento suficiente para fazer, né, entender o que é melhor. Deixa aqui nos comentários que a gente ajuda. É isso aí, deixa aí que a gente vai respondendo e qualquer dúvida, né, estamos aí. Então, muito obrigada. Muito obrigado Pela oportunidade de participação. falar. Ah, imagina, eu fico feliz, né? Eu achei que talvez, né, não seria bacana, mas eu acho que bacana não, que eu não ia aceitar, né? Falar. Assim, para algumas pessoas ainda é um tabu discutir sobre isso. Assim. Tanto para quem quanto para quem não quer ouvir, sabe? Mas tem muitas pessoas atualmente estão dispostas a falar e a difundir esse conhecimento. Sempre é importante buscar conhecimento, conversar com as pessoas. Então eu gosto de promover essas atitudes. Muito bacana, então. Então a gente fica por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui até o final. Obrigado.